do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Vou ler para vocês: conhecimento do princípio das coisas. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus permite que o homem tudo seja... Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? O véu se levanta aos seus olhos, à medida que ele se depura, mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder, a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz o joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas, e cada dia em que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Sim, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a apreender. Por essas comunicações é o que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Bom dia, meu povo! Bom dia, senhores e senhoras! Que maravilhoso nos encontrarmos aqui juntos, mais uma vez, ganhei de presente essa palestra de hoje, olha que maravilha! Então, vamos começar novamente, fazer algumas reflexões sobre o ensinamento do nosso mestre, sobre a luz da doutrina espírita. Então, sejamos acolhidos, muito amor, muita alegria, para que a gente possa carregar essa energia aí e distribuir aí pela frente as pessoas que nós encontramos. Seguindo a cronologia da terminação na casa, nós vamos fazer a reflexão da leitura do capítulo 7 do livro Boa Nova, do irmão Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. E vai aqui uma curiosidade do mundo dos espíritas. Humberto de Campos foi um jornalista, nascido no final do século XIX, faleceu na década de 1930, alguma coisa, e logo após o seu falecimento ele passou a comunicar através de Chico Xavier. Como já era de sua profissão a escrita, escrevia maravilhosamente. Só que a partir do primeiro livro, salvo engano, que foi publicado como Humberto de Campos, a sua viúva resolveu acionar na justiça o Chico Xavier, requerendo os benefícios da autoria do nosso irmão Humberto de Campos. E, embora ela não tenha tido êxito na ação, porque acabou que o magistrado deu ganho de causa para o Chico Xavier, mas mesmo assim Humberto de Campos achou por bem mudar o nome. Passou a se chamar então Irmão X. Então, se vocês verificarem Irmão X ou Humberto de Campos, acaba sendo a mesma pessoa. Ok? Só uma curiosidade. Então, o que coube a nós falarmos hoje é sobre o capítulo 7, como eu disse, do livro Boa Nova, Combatendo a Maldade. Eu vou confirmar o título, que por incrível que pareça eu esqueci, mas o conteúdo é esse mesmo. Mas antes disso, eu gostaria de lembrar, nós espíritas em especial, que nós estamos vivendo um momento extremamente delicado, viu, meus irmãos? Que refere-se ao momento do carnaval. Sabemos nós que momentos como
nós reforçarmos as nossas orações, cumprirmos as determinações do nosso grande mestre, que é o orar e vigiar, para que a gente fortaleça mesmo todo o aspecto espiritual à nossa volta. E também, a título de curiosidade, antes de entrar propriamente no tema, em 1947, para a gente ter noção do que é o carnaval, precisamente em 1947, Chico Xavier, em conversa com um amigo chamado Milton Boechat, logo depois dessa conversa, alguns anos à frente, esse amigo de Chico resolveu revelar esse momento dessa conversa, onde Chico revelou para ele que em uma das suas viagens no plano astral, em desdobramento, na companhia de Emmanuel, seu mentor, ele foi até uma cidade conhecida como Cidade Perversa, Cidade da Luxúria. Qualquer um que buscar esse termo aí na internet, por exemplo, vai encontrar essa história. Citava Chico Xavier que essa é uma cidade extremamente perigosa, um ambiente astral muito baixo, e ela estava muito próximo da crosta planetária, e ali era evidenciado a energia sexual em desequilíbrio dos habitantes daquele local. Chico conta que ele via nas ruas da cidade espécies de carros alegóricos que a gente encontra hoje nos carnavais. A princípio, olhando à distância, Chico diz que percebeu que existiam crianças nuas em cima desses carros alegóricos. Mas ao aproximar, ele percebeu que eram espíritos diminuídos em seu tamanho, como se fossem anãos. Mas era uma verdadeira orgia, uma verdadeira apresentação sexual de baixo nível, se podemos falar dessa forma. Outra orientação que Chico teve é que essa cidade, em breve momento, ela seria acabada, porque por determinação da espiritualidade maior, essa cidade, os habitantes, inclusive os coordenadores dessas cidades, teriam que se reencarnar compulsoriamente, e a maioria no Brasil. Esse amigo de Chico cita, lembremos, 1947, essa história aconteceu. Esse amigo de Chico, na década seguinte, esteve em visita na Europa, e como não era comum, na época havia lá na Europa alguns materiais pornográficos expostos nas bancas de revista. Quando ele viu o material, ele se assustou, comprou e trouxe para o Brasil e disse para os seus amigos, que já conheciam a história. Falou: olha, eles já reencarnaram. Então, as décadas seguintes, esses espíritos iriam se reencarnar. E a mensagem que Chico trouxe daquela visita do plano astral é que esse reencarne desses irmãos, que era necessário para a evolução pessoal de cada um, evidentemente, comprometeria a harmonia e o comportamento da sociedade. Vejamos o que acontece hoje. Nos resta alguma dúvida de que isso realmente era verdadeiro? Então, o que eu estou dizendo é apenas para que, momentos como esse, no carnaval, nós sabemos o quanto de espíritos nesse quilate, se podemos dizer assim, já estão entre nós aqui há muito tempo, fazendo baderna, bagunça, nos influenciando. Imagina o que é o carnaval. O Espiritismo não proíbe, deixemos claro isso. Mas é importante que sairmos para ir às festas carnavalescas, perguntemos o que nós queremos fazer. Usufruir de drogas, bebidas, sexo à vontade, ou apenas nos divertir. É importante que reforcemos as nossas vibrações. O momento é crítico, não nos resta dúvida. Mas apenas uma curiosidade, somente. Era isso que eu queria trazer para nós. Como eu disse, o capítulo do livro então, que nós vamos falar é a luta contra o mal. Mas eu quero trazer uma história para a gente, para quebrar o gelo. Eu era um adolescente, uma micharia, pequenininho, quase não crescia até hoje, mas eu era bem pequeno, mirradinho, magrelinho, orelhudo, né, Isa? A Isa está aqui mesmo, mas não me deixa mentir. Ô tempo
E aí, meu pai, costumeiramente, ele tinha por hábito levar algumas pessoas para dentro da nossa casa, pessoas que vinham do interior, às vezes não era nem parente, mas muitos parentes vinham, e ele deixava ali na nossa casa para que oferecesse alguma ajuda. Às vezes as pessoas vinham com problemas de saúde, precisavam se internar em determinado local, e não era incomum vir um irmão obsediado, como a gente costuma dizer, costumava, bastante influenciado pelos obsessores. E meu pai, eu acho que não analisava o perigo disso aí, era comum levar esses irmãos para dentro de casa até conseguir internação em hospitais psiquiátricos de Goiânia. E uma determinada noite, um desses irmãos estava conosco, hospedado lá em casa, ele já estava em pleno transtorno, bastante influenciado, gritando, xingando, ninguém dormia. Meu pai levantou. E aí eu ouvi a conversa, porque eu já não estava dormindo mesmo, resolvi levantar. Eu não vou deixar meu pai sozinho, aquele homem grandão do jeito que eu era, mas eu fui. E ali eu fiquei na porta do meu quarto, na sala, e o meu pai começou a conversar com esse irmão, e ele gritando, falando muita coisa desconexa. E aí eu resolvi falar com a poderosa voz de um adolescente, que mais parecia um Mickey Mouse, quem conhece? Aquela voz grossa. Falei, meu, você podia dormir, né? Você está atrapalhando a gente aí. Gente, esse cara, ele virou para mim, arregalou os olhos petrificados, e veio na minha direção. Vocês não têm noção do que se passou dentro de mim naquele momento. Um batimento cardíaco acelerado. E eu pensei, só tem duas opções. Ou eu corro, tranco a porta do quarto, e o meu pai vai ficar envergonhado com a covardia daquele filho dele, ou eu fico aqui e vou levar uma surra. Eu optei pela segunda opção, eu fiquei. Esse cara veio na minha direção, e eu tremendo as pernas, eu imagino o quanto eu estava branco. Ele chegou perto de mim, com os olhos arregalados, pior que isso, apontou o dedo no meu rosto, falou assim, tu me respeita, você é mais novo que eu, e virou as costas. Quando ele virou as costas, eu tenho certeza que ele não percebeu que eu tive que estourar na parede para não cair. Isso não é brincadeira, gente. Isso é uma verdade que aconteceu dentro de casa. Mas o mais interessante, já entrando no assunto que nós vamos refletir hoje, meu pai começou a falar com esse irmão, com voz firme, mandou ele sentar, ele sentou, mandou ele fechar os olhos, ele fechou, e começou a orar, e falou, acompanhe-me na minha oração, tome conta da sua faculdade, chamava o irmão pelo nome, meu irmão, tome conta da sua faculdade, o irmão encarnado, que neste momento nós vamos orar. E assim aconteceu. Por mágica o cara adormeceu, e passou a noite tranquilo, nós conseguimos dormir. Eu demorei umas 2 horas, ainda estava tremendo. Mas eu fiquei impressionado. Eu falei, que legal, será que você só sabia orar? Meu pai orava muito bem. Meus irmãos, a história é engraçada, mas diante das reflexões que nós vamos ver hoje, só depois de alguns anos, longos anos da minha jornada, em que eu passei a estudar mais a doutrina espírita, eu percebi com a ajuda de Kardec, que não eram as palavras que meu pai emitia ao nosso irmão. O meu pai foi conhecido, sem querer enaltecer demais, mas ele foi conhecido pela prática da caridade, onde ele morava em Porangatu. Construiu muitas casas para as pessoas mais carentes, ajudou muita gente, verdadeiramente. Foi um grande exemplo para nós, não só os filhos, mas para toda a família. Então ele já trabalhava esse conceito da caridade dentro de si. E quando ele falava, não só naquele momento, mas ele também era um orientador nos trabalhos mediúnicos, a sua palavra tinha peso. E Kardec nos fala isso nas suas orientações, que para quem conhece, vai entender muito bem o que eu estou falando, em uma mesa mediúnica, onde os médiuns estão ali reunidos em benefícios daqueles que sofrem do plano espiritual, e o orientador ou doutrinador, como muitos conhecem, não basta apenas as palavras, é necessário que aqueles envolvidos ali tragam um histórico espiritual
importante para que o trabalho se efetive com maior potencialidade, para que a gente, que somos apenas o intermediário, os instrumentos, não ofereçamos tanto trabalho para a espiritualidade maior que está em nossa volta, porque o nosso histórico espiritual é que vai ser determinante, porque como diz Kardec, as palavras carregam energia, carregam força. Aquilo que está em nossos corações, muitas vezes, é aquilo que representamos, é aquilo que falamos. As palavras têm energia. E aí agora eu vou entrar no capítulo do livro de Humberto de Campos. Quando Jesus, em vários momentos de sua jornada, estava com os seus discípulos, realizando as maravilhas dos seus chamados milagres, uma das situações que mais chamava a atenção de seus discípulos era exatamente os momentos em que os chamados endemoniados, como diz a leitura do livro, os endiabrados, os obsediados, estavam em frenesi, em plena loucura, e que Jesus, ao se aproximar com as suas palavras, faziam com que os espíritos obsessores se afastassem aos gritos. E isso chamava muita atenção dos irmãos nossos da época, dos seus discípulos. O mais curioso para esse fenômeno era Tadeu, conforme a leitura. Judas Tadeu, primo de Jesus. Não confundamos. Existe o Judas Iscariotes e o Judas Tadeu. Esse era o primo de Jesus. E ele ficava impressionado com o tamanho poder, como Jesus conseguia realizar tamanha proeza. As pessoas, para quem nunca viu, eu que já estive, muitos aqui sabem, durante anos prestando serviços em um hospital psiquiátrico, como voluntário, o desequilíbrio de alguém subjugado pelos obsessores é terrível. Aparentemente existe uma força multiplicada por 10. Tamanha dificuldade de se conter irmãos em processo de obsessão, na completa subjugação. Quem não viu, eu peço a Deus que não veja, porque não é bonito. O irmão sofre, se debate, não é uma cena bonita de se ver. E Jesus, nesse momento em que os irmãos se encontravam assim, ele apenas se aproximava e dizia com amor, com carinho, e o espírito se afastava. Isso chamava a atenção demais de Tadeu. Até que em um dado momento, conforme a história, leiam, é lindo, o livro Boa Nova, afirma que Jesus teve que se afastar em uma jornada na companhia de 2 outros discípulos, quando então a sociedade do momento, que já conhecia as proezas de Cristo, levou uma pobre senhora sofredora, como diziam, endemoniada, totalmente em desequilíbrio, totalmente subjugada. Jesus não se encontrava apenas Tadeu, admirador dos trabalhos de Cristo, esfregou as mãos, falou: opa, agora é a minha vez. Isso são palavras minhas, não está no livro. E aí sim, Tadeu tentou, orou, vibrou, ele queria verdadeiramente que as coisas se resolvessem, não conseguiu. Pensa na tristeza desse irmão, no sentimento de fracasso. Mas como eu vi Jesus fazer, eu acompanhei tantos casos, eu falei palavras como ele havia dito e não consegui. Somente então, com o retorno de Cristo, que essa irmã, ainda em processo obsessivo, na presença do nosso mestre, exemplo de amor, é que ela conseguiu então se livrar, se podemos afirmar assim, deste irmão obsediado, que obsediava. Porém, isso provocou um sofrimento, uma tristeza no coração de Tadeu. E a primeira chance que ele teve, conforme diz a leitura, em uma noite de sol estrelado, ele não perdeu a chance.
foi mostrar a sua inquietação ao mestre e perguntou: mestre, o porquê? Relatou todo o drama, o seu insucesso. Aí, o porquê eu não consegui? Jesus falou: Tadeu, o que você quer para a sua vida? Eu quero constituir o reino de Deus em mim, afirmou Tadeu. Jesus disse então por que se perturba com o comportamento do seu inimigo? Por que não trabalha então o reino de Deus em você, Tadeu? Em outras palavras, Jesus quis nos dizer a ele que não é possível oferecer aos outros aquilo que você ainda não tem. Nós só oferecemos aos outros aquilo que está em nossos corações. Quando eu vi o meu pai realizar aquilo, como eu citei no início, aquela proeza, e eu, pelo amor de Deus, eu não estou comparando ao mestre, mas ali também eu me senti um Tadeu, querendo entender como que era a maravilha daquele procedimento, daquele processo. Só com o andar dos anos e a chegada dos meus cabelos grisalhos, depois de longo período de estudo, focando nas orientações de Kardec, inclusive, eu consegui compreender que realmente é isso. Como queremos realizar tamanho benefício sem que ainda não trabalhamos dentro de nós? E mais, Tadeu ainda diz: mas podemos acolher os nossos irmãos inimigos, irmãos do mal, para defender aqueles que sofrem? E aí vem a maravilhosa orientação do mestre: todos somos filhos de Deus. Esses irmãos que sofrem hoje, que obsediam, eles precisam do nosso amor, precisam da nossa ajuda. E a doutrina espírita, ela vem nos esclarecer exatamente isso. Quando o irmão obsediado, quando o irmão sofredor, que sofre forte influência espiritual, o trabalho da doutrina não é trabalhar naquela situação para proteger apenas o encarnado. O trabalho da doutrina espírita consciente, coerente, que compreende a verdade, é amparar os dois, ou todos aqueles que estão envolvidos neste processo. Ainda que demore, inicialmente existe sim um certo afastamento para que o encarnado se recupere, tome consciência dos seus atos. Mas o comportamento do próprio encarnado é de suma importância para que esse trabalho se efetive, se concretize. Em contrapartida do irmão desencarnado, ele também está sendo amparado no plano espiritual, sendo orientado, falando para ele dos ensinamentos de Cristo, da lei de amor, do perdão. Porque inúmeras, talvez sem exceção, eu arrisco a dizer, meus irmãos, enquanto esses espíritos obsessores maltratam a nós encarnados, porque fatalmente eles também já foram vítimas no passado, eles também já sofreram, e o nosso comportamento sem vigília, quando saímos para o carnaval, para usufruirmos dos prazeres mundanos, sem nos preocupar, abre as portas do nosso coração, da nossa mente, para que esses entes, irmãos nossos, ainda distante da luz, tenham facilidade de nos abraçar. E esse abraço não é carinhoso, é um abraço para sufocar, para tirar o nosso oxigênio, a nossa força. Mas eles também já foram vítimas. Então, quando Jesus fala que precisamos trabalhar em nós para auxiliar aqueles que precisam, muitas vezes a gente só se vê do lado alto da coisa. Fala: eu vou oferecer ajuda, mas e se nós formos no inferno? Esse trabalho, esse recado também é para todos os envolvidos, inclusive o enfermo, a vítima do atual momento. Cuidar do nosso comportamento e de concretizarmos então o reino de Deus em nós.
que é apenas o reino de amor, de respeito, de amor ao próximo. Tudo ficará mais fácil. E Tadeu, quando ele questionava dessa forma, ele queria que Jesus lhe presenteasse de forma automática. Ele falava isso, inclusive, na leitura traz isso, porque o mestre não transmite para mim os seus poderes. Olha o orgulho, olha a vaidade. Nossa, como seria bom eu, Tadeu, chegar em um doente e automaticamente resolver um problema. E o pior, ignorando o irmão sofredor que está próximo a ele, como um passe de mágica. Jesus maravilhosamente lhe ensinou o verdadeiro caminho, mostrando para todos nós hoje aquele recado que serve tanto. No livro Caminho, Verdade e Vida, que eu gosto muito de ler, que aliás, se eu não esqueci não, ele está aqui conosco. E é importante para que eu até oriente, eu indico. Como diz a juventude, ao coroa querendo ser moderno, eu super indico. Não é assim que vocês falam? Então eu super indico. Olha que legal, atualizei. Gente, eu indico verdadeiramente esse livro. É um livro de cabeceira, que nos momentos difíceis a gente abre, através de Emmanuel, as sábias palavras de Emmanuel, pelo nosso irmão Chico Xavier, sempre chega um recado direto. Aqui, quando ele fala no capítulo 52 sobre dons, Emmanuel nos explica exatamente sobre esses dons espirituais que perturbou tanto o Tadeu naquela época, querendo resolver o problema do irmão. Emmanuel diz o seguinte: se queres o dom de curar, comece se interessando pelos doentes, acolhendo-os, oferecendo ajuda, se preocupando verdadeiramente com ele. Olha a mágica acontecendo dentro de nós. Primeiro, que já se inicia uma empatia entre o doente e nós que queremos auxiliar. Ali já começa também uma transformação muito boa, porque é uma troca de energia. É o amor indo e voltando. E quem sabe então, surge em nós essa potencialidade que é uma energia mediúnica, o dom da cura. Então não adianta querermos dar saltos. É necessário caminharmos passo a passo. Todos nós temos potenciais. Todos nós fomos criados com o objetivo de seguirmos adiante, crescermos e auxiliar. Lembrando que Deus, para atingir a criatura, Ele precisa da outra criatura. É assim que tudo funciona. É assim que precisamos aprender. E quem sabe desenvolver em nós o amor. Lembremos, meus irmãos, semana de carnaval, reforcemos as orações por nós e para os outros, para aqueles que amam e para a sociedade. Dessa forma encerramos a fala de hoje. Vamos fazer a oração e que tenhamos um excelente domingo, né? Deixa eu apagar aqui para finalizar. Fechamos os nossos olhos. Vamos imaginar que nós estamos ali junto com Tadeu, com Jesus, ouvindo a conversa deles, ali próximo, sentindo todo o amor do Mestre, exalando do teu coração, as suas palavras que nos alcançam, e nessa energia de amor em que criamos agora mentalmente, agradecemos ao Pai, agradecemos ao Mestre, por tudo, pela nossa vida, pelo amor dos amigos, da família, pela circunstância, cada circunstância que a vida nos apresenta, porque em todos os momentos não nos encontramos só. Pedimos pelo Brasil, Mestre, que o teu amor possa cobrir essa multidão de pecadores, especialmente nas noites de carnaval.
que a espiritualidade maior, que trabalha tanto, consiga absorver do teu amor, Mestre, toda a energia necessária para atender aqueles que precisam, tanto encarnados quanto desencarnados. Que neste momento, Mestre, ao entrarmos para a sala de passe, possamos receber aquilo que precisamos para recompor as nossas forças, para continuarmos o nosso domingo, a nossa semana, com muito amor. Com a vossa permissão, encerramos a